Nem feudais, né? Algumas não têm água, outras nós temos algumas questões complicadas, né, de tratamento, etc. Mas não é esse o caso. Então, voltando ao militarismo. O Coronel Cerqueira, quando ele tratava essa questão da militarização da vida, porque é isso que nós temos hoje, a cidade, além de ser uma cidade gentrificada e para poucos, é uma cidade militarizada nas ideias da convivência. A gente convive com uma mentalidade militarizada. Isso significa o quê? Significa que operações comuns, operações de manutenção da ordem, ou mesmo o policiamento da cidade, tem uma organização e uma mentalidade militarizada. O policial não vai para a rua, não, por exemplo, como a gente tinha antigamente o Cosme Damião, ou mesmo aquele polícia de bairro, que era uma polícia que fazia justamente eventualmente não ter aquele conflito ali que possa virar maior, uma briga de vizinho, ou então se estão cometendo pequenos furtos naquele bairro. Não, a filosofia é que aquele policial tem que estar na rua armado. E a segurança só passa por ter agentes armados. E aí você vai ver isso nas milícias, né? As milícias, a segurança desses bairros, né, largados, tem que ser feitos por quê? Por homens, agentes armados. E se eles forem agentes públicos da sua vida profissional de fora, sem ser na milícia, melhor ainda, porque eles estão vindo, né, de forças policiais ditas institucionais formais. Então, facilita a ideia de que eles possam trazer uma segurança, como eles se iniciaram, né, das suas milícias, porque eles vêm de forças formais de polícia, eles têm treinamento, etc. Outra questão que a militarização nos traz, né? A ideia de que as forças policiais sempre poderão resolver conflitos. A própria ideia de que nós vivemos, né? De que tudo é uma guerra e que aqui no Brasil, né, especialmente no Rio de Janeiro, alguns não cidadãos, porque moram em determinados lugares ou praticam determinados delitos, é inegável que praticam, são inimigos. Então, a lógica do inimigo, e isso eclode de uma forma muito clara na política, não só em 2016 com o impeachment, mas, sobretudo, na campanha política do ano passado, nós temos inimigos declarados. A sociedade formal, entre aspas, tem inimigos declarados, que são os traficantes, os menores infratores, toda uma gama de população. Eu estava vendo aqui com o deputado, o número de mulheres negras, o número de homicídios de mulheres negras é 25% maior. De mulheres brancas, 5,6%. Então, nós temos os inimigos escolhidos, jovens negros pobres das periferias. E as milícias têm exatamente a mesma mentalidade. Temos inimigos e, quando a gente fala de guerra, eu quero até tirar a questão ideológica, porque ter inimigos é lucrativo. Você, quando está numa lógica militarizada, o que você tem como negócios? Armas, lógico. A proibição faz com que os lucros sejam maiores. Não estou só falando de drogas, não. Se você vende ilicitamente o sinal, você dá o sinal da NET ilicitamente, se você vende gás ilicitamente, você vende muito mais caro. Se tem um bujão que custa 25, lá nos territórios ocupados, porque se trata de uma guerra, são territórios ocupados, a lógica é de guerra, guerra ocupa territórios, então geopolítica de guerra, o bujão de gás sai a 50, o dobro. Então,
a ideia de uma militarização e a ideia de você construir inimigos dentro de uma mesma sociedade, com cidadãos de uma mesma cidade, faz com que o negócio seja o quê? Mais lucrativo. E por isso que você precisa ter essa lógica de guerra. Então, vejam como é muito mais complexo a ideia de você ter essa questão, a proibição como algo que todo mundo sabe, mas ao mesmo tempo traz o lucro. Estou falando de todos, não estou falando só da questão de drogas. E, de outro lado, você tem um grupo que se coloca como um grupo, que se inicia como uma segurança e, ao final, se torna uma organização criminosa. E aí, nessa questão, né, inclusive eu tinha visto aqui, ela se instala muito mais lá na Zona Oeste, tudo. Nós temos, de 2010 para 2018, o crescimento de áreas ocupadas pela milícia. Em 2010, em torno de 40 e poucos, 42, 43. Em 2018, 88 áreas ocupadas, né, sobretudo na Zona Oeste. Né? Mas que cada vez mais, por exemplo, eu moro em Laranjeiras, nós tivemos ano passado, por exemplo, foram lá, instalaram umas cancelas, supostamente porque queriam... alguns moradores da General Glicério estavam reclamando de pequenos furtos, então, rapidamente... se avisou a polícia militar e tiveram que desmontar tudo, tão cedo, ainda não apareceram de novo. Mas já era todo um movimento nessa questão do medo, de uma maior segurança, as pessoas precisam de segurança, então nós vamos fazer isso. Então vejam que a ideia de expansão geopolítica das milícias, que volto a dizer, estratégia de guerra, portanto, militarizada, portanto, na nossa lógica, desde o Brasil colônia, ela existe. E se o tráfico, que é totalmente desorganizado, hoje já entra nessa lógica junto com os milicianos, rapidamente não vai precisar mais dar tiro para se proteger da polícia, porque vai estar junto. Então, esse é um outro grande problema que a gente enfrenta nesse ponto. O pacote anticrime, também chamado, tem um videozinho, vocês acham até na internet, chama pacote anticrime, uma solução fake. É uma solução fake. O pacote anticrime do Ora Ministro, ele traz, primeiro, visões totalmente deturpadas do que sejam, em várias outras coisas, mas, sobretudo, na questão das milícias, o artigo que muda a questão da organização criminosa, primeiro, a técnica legislativa 0. Não? Coloca lá... E aí, assim, a exemplo de 2 pontos, aí sai nomeando ADA, PCC, vai nomeando... E aí a gente vai ter história. Vem cá, se eu criar uma outra organização criminosa, surgir uma outra, vai estar incluído ou não vai estar incluído? E se mudar o nome, né? E se mudar o nome? Não é? Como é que vai ser? Então, técnica legislativa, 0. E ele nomeia as organizações criadas dentro dos presídios e o último item e milícias em geral, etc, etc. Sem absolutamente nomear ou até mesmo, né, dificultando a tipificação, né, dessa questão de milícia ou não. A outra questão, que é a questão das armas, com o decreto também, né, proposto, nós vamos ter uma enorme dificuldade, porque se hoje a gente tem a questão das armas das milícias proibidas e que talvez com um maior investimento em inteligência a gente consiga desmontar, ou pelo menos, né, coibir em grande parte, quebrando a espinha econômica das milícias. Se você tem uma permissão de compra de arma, você tem uma permissão de importação de arma, né, para o cidadão, como é que fica isso? Você pode importar quantas armas? Não pode importar. Vamos aqui fazer um pool aqui de moradores e vocês vão importar armas, tudo bem, vocês vão entregar tudo aqui pra gente aqui na milícia, mas vocês vão importar. Vejam vocês qual a dificuldade que vai ser enquadrar e não deixar que essas armas entrem, né, nesses territórios ocupados, né, porque são territórios ocupados pelas milícias. Então, é mais um grande problema que a gente vai enfrentar. E eu tenho... Não vou também... Porque hoje eu queria também ouvir mais
a Flávia, e talvez eu tenha que sair antes também, estou aqui me chamando, eu tenho uma grande preocupação, porque esse modelo que se instalou no Rio de Janeiro, de uma forma, ele vem sendo exportado, né, para vários outros estados brasileiros. Ou seja, o Rio de Janeiro, como sempre foi a grande vitrine, desde o Brasil colônia, volto a dizer, sobretudo depois que Dom João VI aqui aportou, com a sua guarda real, que era uma guarda especializada em caçar escravos fugidos dos seus quilombos. O que nós temos? O Rio de Janeiro como laboratório, falou muito bem o professor, e, ao mesmo tempo, ele é o laboratório e ele cria essas políticas e ele cria essas experiências que são rapidamente exportadas para os outros estados. Essa é uma enorme dificuldade que a gente tem e talvez possa ser a esperança que a gente tem. Porque se o Rio de Janeiro, né, for capaz de se superar, né, nesse acidente histórico em todos os níveis que nós temos no Brasil, mas se o Rio de Janeiro for capaz de se superar, se o Rio de Janeiro for capaz de implementar políticas na seara penal, de inteligência, de melhor condições de trabalho para os seus policiais, para que não haja cooptação. A inteligência também pode quebrar a questão da intimidação e, lógico, da eliminação. Enfim, se nós conseguirmos isso de um lado e, de outro lado, nós conseguirmos toda a política em volta que tire poder das milícias, como educação de qualidade, significa educação de 8 da manhã às 18 horas, ou seja, nós já tivemos essa experiência aqui e se tivesse continuado, talvez nós não tivéssemos tantos e tantos crianças e adolescentes desviados para o tráfico. Saúde de qualidade, enfim, tudo aquilo que a gente espera do Estado, seja município, seja o Estado, seja a União. Enfim, não há como se tratar das questões que estão diretamente ligadas a milícias, a tráfico de entorpecente ou qualquer outras grandes questões que geram a violência do Estado e violência dessas organizações ilegais, se nós não formos, na história, para entender qual é a lógica que temos que desconstruir. 2, para um Estado presente para todos. Porque quem mais precisa do Estado não somos nós que estamos na Lagoa Rodrigues de Freitas, Ipanema, Laranjeiras. Quem mais precisa do Estado são justamente essas pessoas que são acolhidas, entre aspas, com uma troca, né, de opressão, acolhidas pelas milícias ou pelo tráfico de entorpecentes, que hoje isso até nem acontece tanto, mas isso acontecia antes, né, com os traficantes que vinham daquela favela. Enfim, não há solução democrática possível sem o efetivo cumprimento da Constituição de 88. Essa que é a grande verdade. 88 traz tudo ali. Os direitos sociais, os direitos à saúde, os direitos à educação, os direitos a uma economia. A ordem econômica tratada na Constituição é uma ordem econômica democrática, livre. É lógico que há a liberdade de empresariar e tudo, mas traz parâmetros democráticos de como essa nossa vida, esse modo de produção capitalista que a gente vive, tem que estar dentro dos parâmetros mínimos democráticos, sem ser essa coisa avassaladora que nós estamos assistindo, que é o lucro pelo lucro e que gera essa forma de agir e de lucrar à custa de vidas humanas. Vidas que valem muito. Uma vida tirada é uma vida tirada. É um ser humano eliminado, seja numa troca de tiros, seja um policial que é morto, seja um traficante ou eventualmente suspeito, que hoje em dia se mata mais suspeito do que eventualmente o traficante mesmo. Uma vida que é tirada
fissura a Constituição Federal, fissura a sociedade brasileira, extremamente dividida. Uma vida vai aumentando essa enorme rachadura que no Brasil existe desde que aqui chegaram os europeus, aqui na América Latina como um todo. E aí, só para finalizar, talvez nós devêssemos também parar de voltar as costas para os países latino-americanos. Nós olhamos para o Atlântico, eles olham para o Pacífico. Talvez seja a hora da gente começar a olhar um para o outro para ver quais são as experiências democráticas que nos interessam e quais são as experiências democráticas que nós podemos aproveitar um do outro. Porque isso é extremamente importante. Eles têm a questão indígena, nós acabamos com nossos índios, né? E agora estão querendo acabar até com as reservas indígenas de onde eles estão. Mas talvez seja extremamente importante que a gente possa, numa mentalidade descolonizada, começar a aprender com experiências próximas que são os nossos vizinhos da América Latina, que nós possamos olhar um para o outro e imaginar nesse imenso Brasil, que é totalmente diferente no Amazonas do que é no Rio Grande do Sul, para a gente começar a entender o que nós somos, de onde nós viemos e que todos nós somos brasileiros. E não temos ninguém melhor que ninguém. Isso só acontece se desconstruirmos a lógica escravocrata e a lógica militar. Sem isso, a gente vai continuar aqui patinando, e daqui a 11 anos, eu espero não estar mais aqui, discutindo exatamente a mesma coisa como o deputado Marcelo Freixo falou. 11 anos depois, estamos aqui falando exatamente a mesma coisa. É porque a lógica não está sendo desconstruída. Muito pelo contrário, está sendo reforçada. Obrigada.